Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Muito obrigado você que acompanha o nosso canal. É muito importante que você se inscreva no canal, pessoal. Deixe o seu like, compartilha. Olha, durante toda a semana tem conteúdo, hein? Então tem bastante coisa. Se você está chegando hoje, dá uma pesquisada aí. Se você tem dúvida sobre espiritualidade, sobre apometria, joga lá no seu YouTube, canal Tarefeiros mais um tema. Canal Tarefeiros Apometria, canal Tarefeiros Desobsessão, canal Tarefeiros Maria de Nazaré. E vai aparecer todo o conteúdo do nosso canal, tá bom? Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. E é muito importante que você se informe, dê uma ligadinha lá para agendar o seu atendimento, o melhor horário, para você se informar também dos tratamentos que a casa oferece, porque tem bastante coisa, tem paz, tem apometria, tem desobsessão, tem o centro cirúrgico, cromoterapia, tratamento da prosperidade, tratamento de desamarra. Então, tem bastante coisa e são horários diversos. Então, dá uma ligadinha lá, se informe. O telefone sempre aparece no vídeo, tem aí no canal, mas a gente repete aqui os telefones principais, tá bom? 2606-6220, 2605-6865. Bom, dados os recadinhos, que você nos permita adentrar no teu lar, convidando ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, a toda a equipe médica da Casa dos Tarefeiros e ao doutor Antônio, que nesse circuito de luz, de conscientização, nesse momento de paz e de reflexão, nós possamos acessar e estar em contato com esses amigos tão queridos, acessando um nível a mais de conscientização, elevando a nossa vibração. Então é assim, nessa certeza, que nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje eu vou falar com você. Olha, eu pus até óculos para parecer mais sério. Vou falar com você e... Bom, como que eu posso perguntar? Você é preguiçoso? Hã? Você é meio assim, encostado? Hã? Ou você às vezes fala assim, ai, procrastinador, né? É uma palavra que está na moda. Ai, vou procrastinar, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Você é assim? E será que se quando a gente desencarnar, a gente vai continuar assim? Você já se perguntou isso? Ou você acha que quando você desencarnar, você chega lá do outro lado, você vai ficar só encostado na nuvenzinha lá, escutando os anjinhos tocando, olhando? Olha, eu não sei você, não sei você, mas se você for igual eu, agitado, acho que o negócio de ficar na nuvenzinha, sentado, escutando um anjinho tocar, vai durar um momento de prazer. Por mim, acho que dura meia hora, se não durar menos. Porque daqui a pouco eu vou estar querendo tocar a harpa na cabeça do anjo. Então, não sei você. Bom, mas pensou, ele falou assim, olha, quando eu falo assim, eu vou ficar eternidade sem fazer nada. Será que é assim, gente? Daí não é céu, né? É tormenta. Porque, pelo amor de Deus, para algumas pessoas, ficar sem fazer nada é um tormento. Mas vamos lá. O que que o livro dos Espíritos fala? Vamos tentar saber assim, olha, qual a orientação que o Espírito da Verdade, por meio de Kardec, vem falar para nós, ou para você preguiçosinho que acha que vai ficar aí, ó, no bem bom, né? Ou que vai ficar sofrendo só lá no inferno, ou que vai ficar só lá no céu sem fazer nada. Acho que nenhum nem outro. Então eu vou começar falando exatamente disso, tá? Então, na pergunta 558, quando fala, é um capítulo que fala todas as ocupações dos espíritos, né? Você acha que o espírito não tem o que fazer? Você acha que o espírito fica lá só perambulando, saracoteando? Tipo assim, quando a gente fala do evangelho no lar, você sabe por que que às vezes se institui assim, olha, um horário?
um dia, olha, faz naquele horário, faz naquele dia, se organiza, se programa, porque o plano espiritual também tem que fazer. Ele também se programa para estar ali te assistindo naquele dia, naquele horário. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Olha lá. Então, se você acha que os espíritos não ficam fazendo nada, que o doutor Antônio fica passeando só para atender os seus pedidos, né? Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Vamos lá, olha lá. Os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente, eles concorrem para a harmonia do universo, ao executar os desígnios de Deus, de quem são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua. Sinto lhe dizer, viu, lindo, linda? Vai trabalhar sim, mas não é sofrida como a da Terra. Você não vai ter que pegar metrô, provavelmente é isso que ele está querendo dizer. Será que é isso? Porque não há o cansaço corporal, nem as angústias da necessidade. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. O que que ele está querendo dizer? Que a gente não para. Que em conjunto da nossa evolução moral, a gente tem que ir trabalhando, mesmo porque só se evolui pondo em prática. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer, outra coisa é eu executar, uma coisa é eu pensar e vamos lá. Espírito, quando você desencarna, você não fica retardado, não, tá? Não tem um apagão, não tem um nada. Você continua pensando, tanto que ele fala, né? O seu pensamento é contínuo, né? Então você vai desencarnar do mesmo jeitinho que você desencarnou aqui e você vai exercer funções lá no plano espiritual. Quais funções? Bom, de acordo com as suas capacidades naquele momento. Lembra da historinha do André Luiz, né? Que desencarnou achando que ia ser lá a estrela da manhã, que ia ser doutor, né? E que tem gente, tem essa que desencarna que acha que é o solzinho lá, o faraó, vai ser Deus lá do outro lado. E a coisa não funciona bem assim. Você pode ter potencial, mas você tem que se adaptar. Então vamos lá, vamos aprender, vamos trabalhar a nossa humildade. É de acordo com. Olha como é muito sábio o plano espiritual e Deus. O trabalho que a gente vai executar é de acordo com a nossa capacidade e também necessidade de evolução para trabalhar, porque nada se perde. Já pensou isso? Que para o plano espiritual nada se perde, nada, né? Até a sua preguiça aí, ela vai ser aproveitada de uma determinada forma. Porém, isso não tira a sua responsabilidade. Pensa nisso. Bom, mas para falar de atribuições, eu vou assim, olha, vamos lá. Fabinho vai desencarnar. Qual vai ser a atribuição dele lá no plano espiritual? Vai dar palestra? Será que ele vai continuar sendo arquiteto? Vai projetar lá? Mas será? Eu sei projetar aqui na Terra, né? Com concreto, com drywall, com. Pode ser isso usado lá? Pode. Mas será que eu sei trabalhar todos os fluidos, a manipulação das energias, como projetar essas energias para construir, por exemplo, o nosso lar, que é o mais conhecido da gente? Será que eu tenho esse potencial? Eu posso aprender, mas será que eu já vou chegar lá? Eu vou chegar lá já fazendo prédio, projetando, sendo arquiteto? Não é bem assim. Então, vamos pensar aqui. Então, para falar um pouquinho das atribuições especiais, eu vou passar para ele, que é especial, nosso amigo Carlos. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal que vê a gente. Bom, eu começo falando que nós recomendamos sempre ler toda a obra, todo o Pentateuco, e esse capítulo 10 ele é
mais apaixonante, e até por questões de tempo, nós vamos abordar cada um 3 perguntas, tem umas 20 perguntas nesse capítulo, e ele é muito interessante, porque ele quebra esses paradigmas que a gente acha, né? Você falou do procrastinador eterno, né? E já tem os que prometem que é na próxima vida, que é quando desencarnar, né? Já tem esses que vão falar, né? Quando desencarnar eu evoluo, e quando desencarnar eu resolvo fazer alguma coisa, ou então acha, como você falou, né? Que vai virar a Madre Teresa de Calcutá. Mas esse capítulo é interessante que ele aborda todas as questões, né? Tem perguntas até que a gente lendo fala, pô, como é, para que fez essa pergunta? Nos parece tão óbvio, mas não é. Não é óbvio, a resposta às vezes pode parecer óbvia, porque ele aborda uma coisa tão interessante que é a questão da utilidade, né? Você falou do trabalho, que o trabalho é incessante. A lei do trabalho é uma das leis universais, e ela não é lei da Terra, ela é lei do universo. E tem até perguntas aqui que ele fala que a inutilidade, ele fala de pessoas inúteis, né? Que ele abrange uma situação que ele tenta fazer um parâmetro com a situação na Terra. Até a inutilidade é útil de alguma forma. Então, tudo vai ser útil de algum jeito, de alguma forma. E as coisas não vão mudar, como você falou, como a gente acha, né? Vou ter uma vida de um jeito e vou desencarnar e vou virar anjo de outro jeito. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Talvez até as nossas reações e sensações, apesar de nós termos uma consciência expandida quando estamos desencarnados, talvez elas sejam piores. Porque não podemos esquecer que aqui na Terra a gente tem a nossa bagagem, mas ela está ocultada aí pelo véu do esquecimento, para vivermos experiências com uma verdade mais clara, né? Com uma necessidade de aprendizado, minto, ao contrário, com uma necessidade de aprendizado sem vieses que a gente traz de paixões. E quando está lá, não. Quando está lá, você tem uma realidade. Ele explora isso em algumas perguntas aqui de uma forma muito interessante. Mas eu vou me atentar aqui à pergunta 550, que você me passou, né? Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, olha que interessante, ele cita a Bíblia, há um tempo para tudo, mas há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino nesse mundo, tal cumprirá no passado, ou cumprirá no futuro, perdão, ou cumpriu no passado, em outra época, sobre a terra, na água, no ar e etc. Então, essa questão do especial, ele é relativo aonde você está, ao momento que você está e a utilidade, né? A gente falou ocupações e missões. E eu acho que até a questão da ocupação e da missão, Fabinho, elas meio que se misturam, porque ele fala em outras perguntas que numa obra, se o pedreiro mais simples não colocar o tijolo, não vai adiantar a obra do arquiteto ser maravilhosa. Se faltar, se o pedreiro, que em tese seria numa escala, se você colocar assim, o arquiteto está numa escala de conhecimento mais alta e a pedreiro numa escala mais baixa, se o pedreiro não cumprir à risca a função dele, a obra do arquiteto Nada vai. cai. Não funciona, cai, desaba. O que foi mais importante? O desenho do arquiteto ou a execução do pedreiro, que se você classificar em termos de novo, de escala espiritual, como ele coloca aqui, estariam em escalas diferentes. Então, todo papel é importante, todas as funções são especiais, é isso que ele quer dizer na resposta, elas só estão atreladas com aquele momento, com aquela E, capacidade de entrega. E se a e capacidade de entrega é assentar aquele tijolo naquele lugar, ela é 100% do que ele pode fazer e do que deve ser feito. Se ele colocar torto, vai estar errado, vai comprometer. E se o arquiteto, de outra forma, não calcular as estruturas e tudo, ele vai cair também. Então, os dois respondem
na medida da sua evolução, em igualdade de condições. Como ele fala, já passamos em outras coisas e passaremos. Então, pessoal, é muito importante a gente colocar isso. O que vai aumentar é a nossa consciência, nosso entendimento. Agora, inclusive as pessoas que às vezes a gente classifica, a gente vive falando, né? Ah, aquele é um inútil, o que ele faz não serve para nada. Isso não existe, não existe inutilidade no reino de Deus, no universo. Tudo tem um motivo e tem um porquê. E tudo caminha para a melhoria. Mesmo que muitas vezes o que a gente ache um retrocesso, porque a gente tem uma visão limitada, é uma parte do processo de melhoria. Né? Como tem, nós conversávamos antes, para você reconstruir alguma coisa, você precisa destruir. E a destruição sempre nos parece um passo atrás. Não é verdade? Mesmo quando você precisa, vamos falar, né? Eu lembro da implosão do prédio lá na Praça João Mendes. Quando você olha a implosão de um prédio, dá a impressão que você está destruindo algo bom, né? Eu estou destruindo um prédio. Mas ele vai dar lugar ao quê? A um prédio mais novo, mais seguro, provavelmente com um projeto ambiental melhor que aquele não tinha condições de atender. Mas se você olhar assim, você está destruindo algo. É a mesma questão na sucessão dos mundos, não é? Precisa dar lugar, mas ele vai dar lugar e vai dar continuidade. Então, tem cada um, sim, atribuições. Toda atribuição é especial. E não ficaremos, como você falou, para minha tristeza, que eu já estava aqui me preparando para uma nuvenzinha no céu tranquila, não ficaremos lá à deriva. Muito pelo contrário. É o que eu falo sempre, às vezes, até quando eu falo nas introduções dos trabalhos, né? Saímos do mesmo lugar, né? Fomos criados no mesmo lugar e vamos chegar ao mesmo lugar. Saímos da ignorância e da simplicidade e chegaremos ao conhecimento absoluto, né? Que seria da ignorância à angelitude, que hoje é o que a gente consegue enxergar de mais alto. Só que quando você chega lá, a única coisa que você percebe é que você precisa trabalhar sempre para o seu irmão e sem discutir se aquele trabalho é nobre ou não. Na verdade, toda vez que você chama um espírito do bem, ele jamais discute se aquilo é nobre ou não. Ele vem em socorro daquele que precisa evoluir. Então, sim, tudo é especial, tudo é bom, mas cada um está num degrau de evolução. Cada um tem uma função. E essas funções têm que coexistir e são atreladas no plano de Deus, que a gente não tem a menor condição de entender. O que a gente tem é condição de reclamar, e a gente reclama muito, como sempre. Agora eu vou passar para o Maurício, Deixa eu que vai. só Oi, fica à completar vontade, fica à vontade. complementar um negócio aqui, que eu acho interessante na sua fala e nessa pergunta. E a gente está falando lá no plano espiritual, né? Bom, tudo é especial, todos têm as suas atribuições, mas traz isso para você encarnar daqui. Olha lá, quando ele fala assim, e o Carlos, eu vou pegar o gancho do reclamar, que a gente adora reclamar, não sei vocês, mas eu também gosto. Ah, porque é comigo, porque o fulano fez isso, o fulano não sei o quê, rarari, rarará. Você não faz isso não, né? Você que está assistindo. Só eu que faço, tá bom. E ele tem uma passagem que ele fala assim, olha, um cumpre hoje sua missão neste mundo, outro cumprirá ou cumpriu em uma outra época. Ou seja, lindo, linda da família. Sabe que você não deve reclamar do outro, da função, porque ou você fez ou vai fazer igual. Ou você passou por aquilo, ou você vai passar. Né? Então, quando a gente se acha muito, e assim, olha, eu já conquistei alguma coisa, pega aqui, quando você olha, né? A gente tem mania, vamos trazer mais para o nosso dia a dia. Você olha um adolescente com você olha e fala assim, ai, né, aquelas bobagens, ai, eu gosto disso, eu sou fã daquilo, nananana, e você meio entra em julgamento, e você fala assim, ai, nossa, que, né? Mas se você puxar sua memória, quando você tinha aquela idade, será que você fez muito diferente? Ou você está seguindo a linha da Elis lá, hein? Como os nossos pais, ainda somos os mesmos e vivemos. É porque é mais ou menos isso. Então, por isso que é muito complicado, e daí entra na questão do julgamento.
a gente se julgar a missão do outro, o trabalho do outro, seja ele o trabalho evolutivo ou o trabalho de conhecimento, seja o que for. Porque é o momento dele. E quem garante que você já não passou por esse momento ou vai passar por esse momento? Porque tem gente que acha que está brilhando demais, aí na verdade está mais apagadinho do que aquele lá que está se esforçando. Então tem que começar a pensar aí que a gente está falando só lá do plano espiritual, mas pensa que tudo que a gente aprende lá, inclusive o trabalho, e no próprio livro que vocês falar isso, inclusive o que você trabalha lá é para te preparar, porque a prática, o negócio pega, onde você evolui mesmo, é aqui, encarnadinho aqui, ó, com as limitações da carne, com as limitações do seu coleguinha, com as suas limitações, respeitando e sabendo lidar, tá bom? Bom, era isso. Agora vamos falar, o Maurício vai falar um pouquinho. E olha como o livro, se você pega o livro dos Espíritos, ele é todo interligado e ele tem uma continuidade. Quem assistiu o vídeo da semana passada sabe que os meninos falaram dos vampiros espirituais, né? De como os espíritos obsessores influenciam na nossa vida. E você vê que esse tema se repete, né, Maurício? Então, os espíritos, eles se intrometem na nossa vida, nas nossas missões, e falam assim, olha, eu vou ali encher o meu paiol, meu bucho, como pode falar assim, o espírito vai se intrometer, vai lá, come mesmo. Como que é que funciona isso? E tem espírito que trabalha só e fala assim: olha, vamos fazer aquela criatura engordar? Será que tem isso? Ora, nossa senhora, hein, Fabinho? Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Carão. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aí. Bom, gente, quando você deu esse gancho, né, e falou do que aqui nós comentamos na semana passada, né, e aí nós comentamos, poxa vida, como que nós podemos nos proteger desses, né, sugadores de energia, desses vampiros energéticos? E aí nós comentamos o quê? Vai depender de como está a sua, vamos chamar assim, a sua vibração. Como é que está a sua vibração? Sua vibração está legal, está equilibrada, está confiante, ou a sua vibração está lá tristinha, cabisbaixa, deprimido, lá, lá, lá. Então, aí, dependendo da sua vibração, você vai ser influenciado. A gente sempre coloca, nunca estamos sozinhos, né? Quando nós nascemos, Deus é tão bom que ele colocou protetores, guardiões, colocou pessoas não espíritos, né? Para nos ajudar, para nos influenciar, para nos guiar, para nos intuir, para que pudéssemos, né? E para que possamos cumprir a nossa missão. E aí, olha que interessante, para que possamos cumprir a nossa missão. E o que é cumprir a nossa missão? O Fabinho colocou bem. O que nós prometemos lá no plano espiritual? O que tinha lá no plano espiritual para que eu combinei fazer, que eu combinei falar, poxa vida, eu vou cumprir isso, vou cumprir aquilo, e de acordo com aquilo que eu combinei lá no plano espiritual, eu vou lá para o departamento de reencarnação, né? Viro um feto, esqueço de tudo e nasci. E aí meus pais vão me criar, vão me educar, vão me dar educação, e aí nessa educação, nisso tudo, as reminiscências do passado começam a vir para a nossa mente, começam a trabalhar dentro da nossa mente. E aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a lembrar, porque até os 7 anos, o que vai acontecer? Nós estamos ligados diretamente aos nossos pais, principalmente a mãe, a energia da mãe, a energia dos pais, né? Mas principalmente a mãe. Aí depois a gente começa a aflorar algumas coisas. Não que a gente lembre, não, eu lembrei o que eu falei que eu vou cumprir, não. As coisas vão acontecendo de uma tal forma, de acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua energia, de acordo com aquilo que você vem comunicar, e você procura se encontrar. O adolescente fica meio perdido, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e aí precisa do que? Da orientação dos pais. Olha as missões vindo aí. Aí tem a missão dos pais,
tem a sua própria missão, que você vai descobrir, que seus pais vão te ajudar a descobrir qual é a sua missão. Então, tudo isso faz parte do quê? De algo que você planejou lá no plano espiritual. E aí, diz aqui, né? E aí, em função de tudo isso, dependendo de como você está, você vai ser bem influenciado ou mal influenciado. Ah, e mais espiritualmente, como que isso vai funcionar? Vai depender de como está a sua vibração. E aí, na pergunta 567, que eu vou ler aqui para vocês, ela diz assim: os espíritos se misturam, algumas vezes, em nossas ocupações, em nossos prazeres? Falando das ocupações primeiro, sim, eles vão se misturar. Quantas vezes você está no seu trabalho e você está com alguma coisa difícil de resolver, não consegue, ou se no seu estudo, na sua faculdade, você está querendo entender alguma coisa, não consegue encontrar a solução, você pensa, você estuda, você lê, tudo isso, quando você começa a estudar, a ler, a pedir ajuda, a pedir boas intuições, a pedir influenciações positivas para descobrir algo, para escrever um artigo, para resolver ter uma solução de um problema matemático. Ou seja, você vai ter sempre boas influências. Aqui que eu estou falando. Dentro do quê? Das suas, ele está dizendo, das suas ocupações. Daqui a pouco a gente chega nos prazeres, tá? Então, dentro dessas ocupações, você sempre vai ter boas influenciações, porque você está trabalhando e aquilo vai ser útil para alguma coisa. Conforme o Fabinho, o cara falou, tudo é útil. De alguma forma, tudo é útil. Às vezes a gente acha que não, mas para Deus, ele aproveita tudo. Como se fala, na natureza, nada se desperdiça, tudo se aproveita, né? E aí, sim, você vai ser influenciado. Aí ele fala assim, em nossos prazeres, se você está em desequilíbrio, você vai ter um monte de gente lá para ter prazer com você. E aí Fabinho colocou o prazer da gula, né, o prazer de falar mal dos outros, o prazer do sexo, né? Vários tipos de prazeres. E aí, nós falamos na semana passada, em que ambiente você frequenta? Que ambiente que você vai? E aí, você vai em algum ambiente onde só rola lá, por exemplo, droga, né, fumo, maconha, aquele monte de coisa que não é legal. A pessoa cheira, a pessoa bebe, a pessoa entra numa esborna danada. O que vai estar próximo dela? Espíritos que estejam nessa mesma sintonia. Não tem, assim, não tem é, é, muita coisa a fazer. Você baixou sua sintonia, baixou sua vibração, vai estar tudo ali. Cuidado, eu estou falando, diferente de você, de repente, tá lá no seu quarto, com a sua esposa. Ali é seu particular, não está na esbórnia. Então, é coisas distintas. Vamos lá, vamos separar bem uma coisa da outra. Ah, você está numa festa, você está em reunião de família, está tomando lá seu vinho, está tomando lá, né, a sua cervejinha. Cara, não está fazendo mal a ninguém, não está exagerando em nada. Por isso que a gente falou, o equilíbrio é tudo. Né? E aí a resposta segue assim, ó. Os espíritos vulgares, aí eu achei que pegou pesado, mas é o que está aqui no livro, tá? Os espíritos vulgares, como dizes, sim, né? Que aí ele falou, ele fala assim, algumas vezes em nossa ocupação, em nosso prazer, sim, se misturam, né? Esses estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes, muito ativa, segundo sua natureza. Olha lá, aquilo que eu falei dos exageros. E aí a gente já deu uma introdução a respeito. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Ou seja, quando a gente coloca aqui essas situações, quando ele fala moderar ou excitar, quando você está em equilíbrio, você vai ser orientado, poxa, eu não vou entrar naquele ambiente, eu não vou frequentar aquilo ali, porque aquilo ali não é para mim, aquilo lá não é legal, eu não acho legal para mim, então eu não vou para lá, eu não vou frequentar, eu não vou fazer aquilo que está sendo feito, o que o pessoal está fazendo. Muitas vezes você está em alguns lugares, muitas vezes está frequentando um determinado local, tem pessoas lá que estão se drogando, tem pessoas que estão, né, injetando droga, cheirando droga. Aí, ou você fala que isso aqui não é para mim. Aí você sai fora desse ambiente e vai para outro ambiente, porque você percebeu que aquilo não é para você, então você está sendo bem influenciado. Agora, se a pessoa fica, não, vou entrar nessa embalada, vou nesse embalo, vou ficar e não sei o quê, é complicado. Vocês querem um exemplo simples? Por exemplo, carnaval. Carnaval é uma festa cultural bacana, bonita, legal, mas que tem exageros de todo tipo, tanto ruins, né, e como tem coisas boas para você se divertir, para você ficar alegre, para você ter um bom negócio, mas como tem também toda uma bagunça por detrás disso tudo.
Porque os espíritos estão aí, eles se misturam. O que que nós queremos dizer? Nós somos aqui 8 bilhões, né? Segundo as estatísticas aí espíritas, são 8 bilhões encarnados e 24 ou 16, alguma coisa assim, desencarnados. Sim, se mistura. Agora, com que você quer estar misturado? Com que você quer estar, né, próximo? Aí vai do seu pensamento, aquilo que você tem de sentimento, o equilíbrio que você tem, as coisas que você tem. Obviamente, estamos aqui para experienciar uma série de coisas, mas experienciar coisas boas, não experienciar coisas ruins. É isso, Fabinho, que a gente tem aí a dizer. Bom, Maurício, o que eu posso complementar é o quê? Pensa o seguinte, lei do trabalho, ou seja, o livro dos Espíritos fala que todo mundo trabalha e continua trabalhando lá do outro lado, de acordo com a sua energia, com a sua conscientização, com coisa. Então pensa, se o bem trabalha, vamos lá, os doutores, eles vão lá sábado, na segunda, na quarta, estão lá à disposição para trabalhar, né? Todas as equipes médicas, as fraternidades da apometria, eles estão naqueles horários ali. Pensa que o mal também trabalha, né? Ou conforme ele fala aí, os espíritos vulgares ou os espíritos menos evoluídos, eles vão trabalhar também, ou vão trabalhar, como vamos dizer assim, trabalhar. A gente sabe que existem espíritos que se dedicam até, né, a esse desequilíbrio, né? Como se fosse um trabalho mesmo. Olha, meu objetivo é trabalhar para que aquela pessoa não alcance, para que ela se desequilibre. Existe, mas ele fala assim, ele fala lá na pergunta, ele dá a resposta também. Eles vão incitar a sua tendência, né? Então, ele não vai. O que os meninos falaram, e eu falei na palestra também sábado, o espírito não cria nada e coloca aí nas suas miolos, nos seus miolos. Ai, vou criar uma vontadinha de falar mal do outro. Não, ele não cria e coloca aqui na sua cabeça, do nada. Ele pega a sua tendência que gosta já de falar mal do coleguinha e expande, né? Dá um plus ali, dá uma ampliada nessa vontade, onde você fica mais emaranhado e suscetível à influência dele. Então, que a gente sempre fala, com quem que você quer trabalhar na sua existência? Quem que você quer trabalhando? Pensa que você está aqui encarnado e você quer formar uma equipe da sua empresa, que a sua empresa é a sua vida, que o objetivo dela é cumprir a meta, evoluir, ser feliz e evoluir. Quem que você quer na sua equipe? Gente preguiçosa, gente mal-humorada, gente rancorosa, gente que nada tá bom, ou você quer os caras que te ajudam, que não fazem por você, mas que te incentivam, que ajudam a mostrar opções, que trazem soluções para que você possa, né? Que é isso que o plano espiritual da luz faz. Olha, vamos lá dar uma intuição, vamos lá, vamos ajudar ele aqui, vamos ajudar ele lá, vamos colocar pessoas que trazem pessoas positivas encarnadas. Pensa em qual equipe você quer formar para sua existência, porque é muito sério, hein? Quais são as suas amizades aí espirituais que você está angariando? Então, lindo, linda, o que a gente pode fazer? Deixa a preguicinha de lado, tá? Pensa que você vai ficar só aí cantando na nuvenzinha e se prepara para que você tenha uma vida de um trabalho edificante, que valeu a pena, tanto aqui quanto lá do outro lado, tá bom? É isso que eu tinha para falar, que a gente tinha. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. A gente aproveita para pedir ao Plano Espiritual da Luz, ao doutor Antônio, que traga assim para você nessa manhã energia, mas uma energia poderosa de motivação, de força, de fé,
para que você exerça o seu trabalho de consciência, de espiritualidade e o seu trabalho do seu dia a dia no teu melhor. Que eles possam recarregar assim as suas energias, protegendo, iluminando os seus caminhos, para que você fale assim, olha, hoje eu acordei de posse do meu espírito, da minha luz, da minha consciência e decidi fazer para que fique registrado em todos os arquivos espirituais que eu fiz o meu melhor, que eu dei o melhor de mim em tudo aquilo que eu coloquei a minha mão, a minha mente, o meu pensamento. É assim que eles possam te intuir, te proteger e te emanar, te energizar da cabeça até os pés, todos os seus corpos espirituais, graças a Deus. Graças a Deus, fica com Deus até semana que vem. Tchau, tchau.